Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, louvado seja o vosso nome, Senhor, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dom da vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua proteção, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu conforto, Senhor. Obrigado, Pai, por guardar, Pai, cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu manto sagrado, Pai, que o Senhor tem colocado sobre nós, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a sua palavra, Senhor. Pela oportunidade, Pai, de recebermos esse maná, Senhor, eterno, Pai, que o Senhor tem colocado sobre nós, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, receber, Pai, essa semente que o Senhor tem depositado em nossos corações, Pai. E que nosso coração, Pai, seja sempre fértil, Pai, um solo fértil, Pai, para receber, Pai, aquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos revelando, Pai, revelando nossos olhos, Pai, o nosso coração, Pai, trazendo, Pai, todo o entendimento necessário, Senhor, na forma, Pai, como caminhar, Senhor, na forma como proceder, Pai, como falar, Senhor, no calar, Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos guiando, Pai, trazendo discernimento, Pai, sobre o nosso agir, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue, Pai, sempre conosco, Senhor. Sempre, Pai, nos orientando, Pai. E que nós possamos, Pai, ter sempre um coração misericordioso, Pai. Um coração, Pai, para aprender cada vez mais de Ti, Pai. Um coração, Pai, para saber aprender, Pai, cada vez mais, Pai, amar o nosso próximo, Pai, amar a Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos derramarmos, Pai, aos Seus pés, Senhor. Obrigado, Pai. Nos encha, Senhor. Nos enche de Ti, Senhor. Nos encha, Pai, que o Seu Espírito Santo de Deus, Pai, continue, Pai, nos enchendo, Senhor. E que nada, Pai, nada nos abale, Senhor. Que o Senhor proteja, Pai, do inimigo, Senhor. Que o inimigo não nos veja, Senhor. Que nós, Pai, que sejamos revestidos, Pai, com a sua armadura celestial, Pai. Que o Senhor nos cubra, Senhor, com o seu capacete da salvação, Pai. Proteja os nossos pensamentos, Senhor. Nenhum pensamento ruim, Pai, nenhum espírito de medo, Pai, de maldade, Senhor, entre no nosso coração, Senhor. Que nosso coração, Pai, esteja sempre protegido, Senhor, com a sua couraça da justiça, Senhor. Que nós possamos, Pai, caminhar em humildade, Senhor, na verdade, Senhor, com coragem, Senhor, através daquilo que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Nos calça, Pai, com a sua sapatilha da paz, Senhor, que nós possamos caminhar sobre o seu evangelho a todo momento, Senhor. Caminhar em sua direção, Pai. Obrigado, Senhor. Proteja, Pai, proteja todo o nosso corpo, Pai. Proteja o nosso peito, Pai. Proteja, Senhor. Que o nosso escudo da fé, Pai, esteja erguido, Pai, a todo momento, Senhor. Que a nossa fé, Pai, seja cada vez mais fortalecida, Pai, através da sua palavra, Senhor. Através do testemunho dos nossos irmãos, Pai. Através da comunhão que nós temos, Pai, com os nossos irmãos, Pai. Seja aqui no devocional, Pai. Seja nos nossos encontros com os irmãos na igreja, Senhor. Seja no culto, numa palavra, Pai, que o Senhor tem entregue para nós, Pai, cada dia mais, Senhor. Que nós venhamos, Pai, a sua espada do Espírito, Pai, erguida a todo momento, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, a sua Bíblia, Senhor, a sua palavra que o Senhor tem entregue a nós, Pai, para nos guiar, Senhor. Que é o nosso manual da vida, Pai, que é o que traz instrução para cada um de nós, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, agora e para sempre, Senhor, por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que nós sejamos gratos, Pai, eternamente, Pai, pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui, ó, tem Joel 2 pra gente aqui, que eu vi que vocês trouxeram ontem. E que a minha proposta era eu vinha fazer a leitura aqui. Como eu fui o único que não li, ultimamente eu não tenho lido. Vai aí na fé. Vou trazendo aqui o que eu vou entendendo aqui. E aí depois a gente abre aqui para discussão. Então, vamos lá. Joel 2 aqui. Tocai as trombetas em Sião, e dai-vos de rebate no meu sangue, no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve,
nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Meu Senhor, meu Pai amado, Senhor, revela, Senhor, revela, Pai, essa palavra, Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, nos revelando, Pai, aquilo que precisa, Pai, ser revelado sobre isso, Senhor. Gratidão, Pai, pelo seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Bom, aqui a gente vem falando de Joel, né, que vem trazendo ali no capítulo 1, né, que vocês leram anteriormente, né, falando, repreendendo o povo aqui sobre os gafanhotos, trazendo aqui as maldições sobre a terra, né, já trazendo, querendo alertar o povo sobre o arrependimento e sobre aquilo que vem a ser no futuro, né. E a gente viu lá que também em Joel a gente não sabe exatamente de qual época que é, né, de qual tribulação Joel está se referindo, né. Mas provavelmente Joel está se referindo, enfim, talvez ao momento final, né, ao juízo final, né, o que depois a gente vai acabar linkando ali com o Apocalipse, né. Então ela vale para várias épocas, né. Eu lembro que o irmão Jurandir, o senhor Jurandir, falou aí que às vezes muitas profecias elas servem tanto para um momento pontual daquilo que o profeta está vivendo, né, numa época ali, como algo futuro, né? Então, às vezes ela ocorre em vários momentos, né? Aquela profecia ela se revela em vários momentos. E aqui a gente vê aqui então já fazendo o anúncio, né, das trombetas aqui, e o Senhor aqui preparando um exército, né, para poder caminhar sobre a humanidade, né? Então ele diz aqui que a humanidade será devastada, né? E então ele vem aqui preparando, à frente dele vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden. Então a gente vê aqui, né, que o Senhor vem mostrando aqui que como se hoje, né, a terra maravilhosa, né, o mundo da forma que, né, a criação que Deus trouxe, né, mas o mundo sendo consumido, né, pelo fogo, né, o mundo sendo consumido. Então ele vem falando aqui dessas chamas, né, que vem caminhando sobre o planeta, sobre a terra, como um exército, né? Então ele fala aqui, ó, mas atrás dele um deserto assolado, né? Nada lhe escapa. Então a gente vê aqui nas queimadas, por exemplo, quando a gente vê em alguns lugares aí, acho que né, tem muito lugar aí no Brasil também que tem queimada, aqui nos Estados Unidos a gente tem queimada, na Europa também tem, e quando a gente passa o fogo, quando olha para trás não tem nada, né? Ficou tudo assolado, né? Então os animais, né, a plantação, as vegetações, tudo morre, né? Não fica nada para trás, né? E aí aqui no versículo 4 ele fala: sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm, né? Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então a gente vê realmente porque eles não falham, né? Se a gente for aqui, pelo menos eu, quando li isso aqui, para mim, eu via um incêndio, né? Eu via uma devastação muito grande, né? E o incêndio ele não quebra, né? Ele não vem um pouquinho e vai para frente, um pouquinho, não. Ele vai realmente enfileirado, ele vai realmente em ordem, né? É como se fosse realmente um exército ali bem preparado ali mesmo, né? Devastando tudo por onde ele passa, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, ele fala, né, estonteante como cavalo, né, como carros, né, vem saltando por cima dos montes. Então assim, é o fogo, né? O fogo ele vem, ele fala aqui da própria chama, né, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, né, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem como contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a casa, a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Olha que palavra forte, né? Então o Senhor mostra realmente que é um exército muito forte, né? Que será enviado, né? Que os homens, né, não conseguem lutar contra, né? Imagina, um incêndio, não tem como você lutar contra um incêndio devastador, né? Então você vê, tanto é que a gente chama os bombeiros aí homens heróis, né? São, né, guerreiros, né, que realmente vão ali na frente para lutar contra, né, combater incêndios e são pequenos, né? São homens apequenados perto de tamanho furor, né? Que é um incêndio desse, né?
Então, a gente vê aqui que eles, quando ele fala que são homens, assim, ombro a ombro, né? Que é aquilo que a gente falou, ele não quebra, né? Ele vem em ordem, né? Ele vem realmente devastando, né? E diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, né? E as estrelas retiram o seu resplendor. E aqui, né, a gente vai ver aqui, né, o sol e a lua se escurecem. Bom, aqui Deus está falando que a ordem, né, a ordem mundial, né, a ordem daquilo que a gente conhece hoje em dia, ela vai ser transformada, né, não vai ser mais da forma que a gente conhece, né? Então, chegando ao próprio sol aqui escurecer e a lua, né, como sangue, depois ele vai falar ali na frente, né? Mas diante dele treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. Bom, o entendimento que a gente tem aqui é a própria fumaça, talvez, ali do incêndio, né? Que vai levantar uma grande devastação ali, e aquela fumaça, né? Os homens não serão mais capazes de enxergar, né? O sol e nem a lua, né? Então a terra sendo realmente tomada, né? Por um grande furor, né? Tamanha é a ira do Senhor, né? E aqui fala, né? O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, né? E quando ele fala aqui arraial, essa palavra arraial aqui nessa versão aqui, ela quer dizer de tamanho é o seu exército, né? Então, o tamanho é o exército que o Senhor preparou, né? Para devastação, né? Porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, esse trecho aqui são, acho que são três trechos aqui que é separado, né? Acho que algumas anotações aqui, mas são três trechos praticamente, né? Mas essa primeira parte aqui vem falando, né, justamente sobre essa devastação, né? Sobre o juízo, né? Sobre o juízo. E aqui depois essa segunda parte desse capítulo, ele vem falar sobre a misericórdia do Senhor, né? Como Deus é bom, né? Porque ele fala, ainda assim, né? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, né, a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nossa, que forte, né? E aí o Senhor vem falar aqui, né, que antigamente, né, lá no Antigo Testamento, aqui no Antigo Testamento, né, a gente vê em algumas passagens que os homens rasgavam as vestes, né? Então, por exemplo, quando falecia alguém, né, quando eles se entristeciam, né, eles rasgavam as vestes, né? E aquilo era um sinal externo, né? Então o Senhor fala aqui, eu não quero que vocês rasguem a veste, rasguem o coração de vocês, né? Que seja o interno, seja algo de dentro para fora, né? Não é para fazer sacrifício, não, né? Eu quero ver o coração de vocês, né, sangrando, eu quero ver o coração de vocês sendo quebrantado, né? Então chorem, jejuem, né? Se coloquem aos meus pés, façam clamor, né? Eu não quero, né, pranto, né? O Senhor fala aqui com pranto, né? Então o Senhor fala, se derramem, né? Eu quero vocês transformados, né, diante de mim. Eu não quero algo, né, externo, né? Então, quando o Senhor fala aqui, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, né? Com dedicação, né? Com transformação, com choro, com pranto, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, né, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meu Deus do céu, né? Glória a Deus. O Senhor fala aqui, né, que ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha isso, e se arrepende do mal. O Senhor, a pergunta até que eu ia fazer no final aqui, né, pra gente, né? O Senhor pode agir contra os homens? Né? O Senhor pode mandar alguma coisa ruim para o homem, né? O Senhor pode. Porque às vezes a gente acha, né, que Deus não faz nada, né? Que a gente é sempre obra do inimigo, né? Sempre obra do inimigo, né? Não, é o inimigo que fez, é o inimigo que fez. Mas aqui fala, né? Deus se arrepende do mal, né? Então, o que que o Senhor faz aqui, né? Ele envia o mal, né? A gente vê aqui, ó, ele mandou um exército, né? Tá falando aqui, a profecia fala justamente sobre isso. Vou mandar um exército devastador sobre a vida de vocês, né? Se vocês não se transformarem, né?
Mas olha, estou aqui, né? Eu, né, sou tardio em irar, né? Sou grande em benignidade. Arrepende-se, né? Então, assim, olhe, né, revise a vida de cada um, né? Olhemos os nossos corações, Pai, né? Perdão, né, pelos meus pecados, pelas minhas incapacidades, né? Hoje, glória a Deus, nós temos Jesus, né, como advogado, né? Mas a gente vê aqui no Antigo Testamento o Senhor mostrando, né, a sua compaixão, mostrando, né, que ele é tardio em irar e grande em benignidade, né? E o que ele mais quer de nós, né, é o arrependimento, é o coração entregue para ele, né, verdadeiramente, né? Ele não quer nos machucar, ele não quer o mal para a gente, né? O que ele quer é o nosso amor, né, verdadeiro, né? E o que ele quer é o nosso arrependimento, que a gente possa realmente enxergar, né, o verdadeiro valor, né, que é o nosso Senhor, né, que tem que estar acima de tudo, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, né, Deus acima de tudo, né, e amarmos, né, como Ele nos amou. Aqui nos 18, versículo 14, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Meu Deus, hein? Aqui a gente falando, né? Quem sabe, né? O Senhor não se arrependerá. Mas o que quer dizer o arrependimento do Senhor, né? Aqui eu fiz aqui, ó. Deus muda o tratamento com o povo quando o povo se arrepende, né? Então, o arrependimento do Senhor não é que ele estava fazendo, o Senhor, né, então ele decidiu errado, então ele tem uma atitude errada, não. O arrependimento do Senhor é ele mudar a forma da qual ele ia, né, aplicar o juízo sobre nós, né? Então, a gente tem o juízo, né, antes de tudo isso, e a gente tem a misericórdia e a restauração, né, depois do arrependimento. Então, quando há o nosso arrependimento, né, verdadeiro, o juízo cai, né, e o que vem é a graça, né, é a restauração sobre as nossas vidas, é a misericórdia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aqui Joel vem falar para todo mundo, fala, olha, não tem, olha, não vai sobrar ninguém, bora, gente, bora, né? Bora, todo mundo. Isso aqui me lembra a gente lá em Jonas, né? Em Nínive, para todo o povo, né, se arrepender, né, para todo o povo jejuar, para todo o povo, né, vestir lá o pano de saco, né, todo mundo e se arrepender. Então ele fala aqui, né, dos mais velhos, né, ele fala aqui dos mais novos, ele fala aqui das crianças, ele fala aqui dos que estão mamando, recém-nascidos, né, até os bebês, né, fala também do noivo da recâmara, porque os noivos ali naquela época, eles podiam ficar uma época ali sem participar de alguns rituais, né, porque eram recém-casados, até eles, né, tinham que sair do quarto deles, da intimidade deles, para se colocar aos pés do Senhor, né, para que todos, né, todos estivessem aos pés do Senhor, clamando, né, clamando, né. Então que chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e entre o pórtico e o altar. O pórtico, estava lendo aqui, é aquela parte coberta que eles têm, né, na frente do templo ali, né? Então, desde o pórtico até o altar, né, que eles ficassem ali clamando ao Senhor, né? Então, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, né? E aí o significado de opróbrio aqui, eu não tenho, se eu acho que opróbrio que é vergonha pública, humilhação, desonra, né? Então que o Senhor não entregue a tua herança, né? A herança, né, do Senhor ao povo dele, né? A desgraça, né? A vergonha pública, né? Para que as nações, né? Para que as outras nações façam escárnio, né? Do Senhor, né?
porque hão de dizer entre o povo, onde está o seu Deus? Né? Onde está o seu Deus, né? Grandioso, que você tanto diz aí que o Senhor te protege, né? Onde está o seu Deus agora que está acabando com vocês, né? Está queimando vocês todos, onde está o seu Deus? Então aqui, né, e o Joel vem justamente, né, trazendo aqui aos sacerdotes para que eles clamem, né, ao Senhor a misericórdia, né? E usando como argumento aqui, né, para que o Senhor não faça isso, né, para que a herança, né, tudo que o Senhor tem feito, né, não seja envergonhado, né? Então, uma forma aqui de trazer, né, é, ao Senhor aqui, despertar a misericórdia no coração, né, de Deus. E aqui fala no 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondeu-lhes, lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Primeira vez que eu li essa parte aqui, né? Lá no capítulo 1 ele fala, né? O cereal, o vinho e o óleo. Ele também fala sempre nessa mesma ordem, né? Bom, de uma visão racional, clara, é assim, a provisão. Então o Senhor vai entregar a provisão para o povo, né? Vai retornar toda a provisão, então, toda a escassez que eles passaram naquela época, os gafanhotos que vieram e atacaram, né? E consumiram tudo. Então o Senhor está restaurando, né? Através da misericórdia, né? Ele vai restaurar, né? Então ele vem, o Joel traz o aviso, e o Senhor mostra que existe misericórdia, né? Se houver o clamor, né? Se houver arrependimento, né, existirá né, a misericórdia. Isso é uma promessa do Senhor, né? Está na palavra dele, né? Mas quando eu leio aqui o cereal, me lembra do pão, né? Me lembra do trigo, né? E, e o pão ele traz cura, né? Eu lembro uma vez que a gente estava um pastor trazendo sobre o significado, né? Do corpo de Cristo, que é o pão, que ele traz a cura, né? O sangue, que é o vinho, ele traz o perdão, né? E o óleo, a gente sabe que representa o Espírito Santo, né? Então, é a unção, né? Então, para mim, isso aqui tem um significado espiritual, talvez seja uma viagem minha aqui, uma interpretação minha, mas eu acho que tem né, para mim, tem um significado muito forte quando fala ainda mais nessa ordem: o cereal, que é a cura, né? O vinho, que é o perdão, né? E o óleo, que é a unção, né? E deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, né? Não sereis mais envergonhados entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu os removerei para longe de vós. Lançai-los, lançai-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Bom, aqui eu estava pesquisando aqui, fala que a maioria dos ataques que Israel sofria vinha do norte, né? Tinha outras pragas, tinha outras coisas que vinham para o povo ali, né, coisas ruins, mas geralmente vinha do Oriente, às vezes vinha do Ocidente, né? Mas quando era exército, ele vinha do Norte. Não sei se provavelmente tinha algum povo, alguma, né? Talvez aí a gente possa, né, buscar mais informação sobre isso, mas aqui na palavra fala que o Senhor vai dividir esse exército, né? A vanguarda, que é a frente, vai lançar, né, vai para o Oriente, e a retaguarda vai para o Ocidente. Então esse exército ele será, né, dividido, né? E toda casa dividida, né, será destruída, né? Conforme o que diz a palavra, né? Então ele será enfraquecido ali, né? E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Mas o interessante aqui, ó, que esse exército ele foi preparado pelo Senhor, né? Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, né? Esse exército ele foi preparado pelo Senhor, né? Então assim, até o mal, né? O Senhor pode preparar, né? O Senhor, como a gente falou na primeira parte aqui, né? O Senhor ele é capaz, sim, né, de preparar o mal na vida das pessoas, né? Para que as pessoas, não porque o Senhor é mau, né? Mas porque Ele é bom, né? Ele quer trazer
arrependimento, verdade, né? Ele quer trazer luz aos nossos corações. Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, tá bom. Aqui no versículo 21 fala: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Olha que maravilha, né? Porque aqui a gente vê que a terra foi devastada, né? O fogo, né, consumidor e tudo mais, né? Seria, né? Seria. Mas aqui ele fala aqui para os animais, né? Ele conversa até com os animais. Não tem mais animais do campo, porque os pastos, né, do deserto reverdecerão, né? Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã, e a sorodia, seródia. E aí estava pesquisando aqui que são essas chuvas, né? E aí ele falava aqui que eram duas chuvas que tinha na agricultura bíblica, né? A primeira, que é a temporã, que era para amolecer a terra. E a segunda, serôdia, que era para fortalecer o crescimento dos grãos. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Nossa, meu Deus. Agora, uma coisa interessante aqui que a gente vê, que o Senhor, pela misericórdia dele, ele vem, ele destrói tudo, né? O gafanhoto vem, consome, né? Mandou o gafanhoto cortador, depois, né, mandou vários tipos de gafanhoto que mostrava ali a, é, é, sofrimento sobre sofrimento, né? Sofrimento sobre sofrimento em cima do povo. Mas a gente vê que a semente ela é preservada, né? A semente, para que tudo seja restaurado, ela não é destruída, né? Ela é preservada, né? Justamente para que ela possa realmente, né, depois florescer, né? Ou talvez esteja errado aqui, possa ser um milagre mesmo, né? Deus, né, como mandou o peixe lá para engolir, né, engolir Jonas e levar, né? Aquele milagre que ninguém sabe de onde é, mas são milagres, né? Que o Senhor provê nas nossas vidas, né? E aqui a gente vê tudo sendo restaurado, né? Então, apesar, né, dos gafanhotos, apesar do exército aqui, né, que o Senhor enviou contra nós, né? Tudo é restaurado, né? Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, hein? Bom, aqui a gente vem entrar na promessa, né? A promessa era o trecho aqui que ficou ontem aqui para ser um pouco mais explorado, né? Mas eu queria retornar aqui lá em Atos 2, porque em Atos 2 no Pentecoste, né, aqui no versículo 16, aqui eu vou falar aqui do 15, ó, né, vou ler do 14 aqui até o 21, né? Eu vou falar assim, o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, tendo esta a terceira hora do dia, mas o que houve é que foi dito por intermédio do profeta Joel, né? E aqui ele vem falar, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, né? E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos
e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Nossa, vapor de fumaça. Lembrei do testemunho de Somário, quando o Espírito Santo tocou nele. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo continue guardando, protegendo, iluminando cada um de nós. Ô Senhor, que o teu nome, Pai, seja lembrado sempre, Senhor, exaltado sobre todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, Senhor. Ô, Jurandir, se o senhor quiser continuar a leitura do 28 e trazer explanação para nós, Senhor, ou se alguém quiser comentar aquilo que a gente já leu aqui também, tá aberto aí para vocês, irmãos. É isso. Bom, se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade aí, queridos. Eu tinha estudado e feito também um estudo para falar, mas eu só queria falar que naquela que fala, na parte que fala do pano de saco, naquela época, quando Deus fala que você precisa rasgar o coração, era porque quando você usava o pano de saco, era como hoje a gente veste preto para ir no funeral. Eles vestiam o pano de saco para mostrar que eles estavam tristes, que eles estavam ali velando, né? Ou quando era alguma coisa que eles iam clamar, que eles estavam tristes, mas só que aquilo tornou tão habitual, tão comum, que às vezes eles faziam só por fazer, então era hipocrisia. Então por isso que muitas vezes era considerado hipocrisia já. Então por isso que eles pediu, o Deus pediu para que fosse, como é que fala? Do o coração, que você rasgasse não o de fora, porque a roupa era de fora, era externa, e ele queria dentro, que você rasgasse dentro de você. E, e a outra parte também que eu queria falar, o Fábio falou que os exércitos assolariam, esse exército que é mencionado aqui, eu pesquisei um pouco mais, fala que é a Babilônia, que ela era do norte. E realmente a Babilônia fez algo com eles, mas está mais para frente, então não precisa ser dito agora. Então, é um exército que Deus permitiu mesmo ir lá e fazer o que fez. E a outra parte é que ele falou das chuvas, que eu estudei também, a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã, ela vem no começo, ela vem em outono. Então, ela vem para, igual quando os agricultores aram a terra, aí ela vem para poder molhar a terra, porque lá naquela época, no Egito, a terra era muito seca e eles não tinham o rio para amolecer ali do lado, irrigação, igual nós tem, né, hoje em dia. Então, o que eles contavam era com a chuva temporã e a chuva seródia. E a chuva temporã, ela vinha, amolecia a terra depois que os agricultores já tinham, tipo, dado um arado ali e ela estava esturricada e ela vinha, e essa chuva temporã, ela é comparada igual o orvalho, é aquela chuva leve, calma. Então essa era a chuva temporã. E a chuva seródia era a chuva que ela vinha forte, forte mesmo, que encharcava a terra. E ela vinha depois que a plantação já tinha crescido e já estava começando a dar os frutos. Só que daí ela vinha para enxertar os frutos, para fazer os frutos crescerem e dobrar de tamanho. E quando Deus disse aí, ele fala aí que ele ia dar as duas ao mesmo tempo.
Então, ele estava falando e comparando com a parte do que o Fábio citou aí, que Pedro menciona lá quando eles ganham o Espírito. Ele menciona que é as primeiras chuvas, que é essa chuva é como isso, é quando eles recebem o Ai, Jesus. Quando eles recebem o Espírito Santo, é como se fosse a chuva temporânea. É só o começo, é o beginning. E depois a chuva seródia vem depois. É, eu vou deixar vocês falar, porque eu estudei bastante um pouco, mas ainda tem mais coisa. Do Jurandir, se eu quiser. Acho que tem 10 minutinhos aí. Não, gostei de ver a sua empolgação, veio com tudo. Glória a Deus, é isso mesmo. Saudade de vocês aí, Veio- pô. Quero ver o Somário Alimentou falando bem. aí. Não, tudo maravilhoso. Eu só quero pontuar aqui, né, umas poucas coisas. Por exemplo, por que que a maior parte dos exércitos eles vinham por norte, por conta do norte? É por causa da geografia, né? Porque se você pegar ali o oeste, né, onde estavam algumas das nações poderosas, você tinha um lado o mar Mediterrâneo, que é onde você vai para a Europa ali, para a Itália e tal. Embaixo do sul ali, onde Judá ficava ali para baixo, você tinha o Monte Sinai e tinha o deserto arábico, né? Então, o lugar mais fácil para você passar na Mesopotâmia ali e tal, era realmente por cima, né? Onde estava era uma rota mais tranquila para você poder ultrapassar ali. Então é por isso que não é que não dava para ir por outros caminhos, dava, mas eram mais difíceis, né? E com respeito aqui aos gafanhotos, eu só queria pontuar o versículo 8, 2:8 aí, se vocês puderem pegar, e alguém puder abrir o 10 de Êxodo, o verso 10, o versículo 4 ao 6, por favor. Quem puder, Capítulo já 10. achou, já pode ler o 2:8 já de Joel. Ah, o Quem versículo já está 2 diz. aberto aí. Oh, desculpa, fala de novo aí os capítulos aí, os versículos. 2:8 e 10, do 4 ao 6, de Êxodo. Bom, o meu Joel tá aqui já. 2:8. Isso, Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. exato. Aí ele diz no 9, né? Invadem as cidades e correm as muralhas. Beleza. Aí quando a gente chega lá no 10, no verso 4 ao 6, Hum, Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antecedentes, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. então você vê que nesse capítulo 2 de Isaías, ele ainda cita, né, a respeito dos gafanhotos e tal. Então, algo muito parecido com o que aconteceu lá no Egito, né? E algumas pessoas elas fazem a comparação, ela diz que o gafanhoto, a cara do gafanhoto ali parece com a cara de cavalo, né? Então, quando ele faz a menção, ele fala assim, né? O gafanhoto ele vem com tudo e na sua aparência ele é como um cavalo e como os cavaleiros assim correm com um enorme estrondo, que é aquela multidão de gafanhotos que vem com tudo ali, né? E eu só vi isso em vídeo, obviamente, né? Você vai na internet, as nuvens de gafanhoto, o jeito que eles viajam, o jeito que eles saem picotando, o negócio é bem louco. Então, Joel pega, né, essa praga natural e ele faz uma comparação com o sobrenatural. E quando Deus fala ali na frente dos seus exércitos, né, os exércitos tomam todos os céus, né, porque Deus está nos céus dos céus, né? Então ele não faz um comparativo com a terra, né? Ele está ali tomado no terceiro céu e nos céus dos céus. Então,
quando se faz o comparativo ali entre exércitos, entre gafanhotos e entre exército material humano, né, exército espiritual e exército humano, ele fala da ferocidade, ele fala de como que eles se organizam, né? Eles vêm em linha reta ali e não batem um no outro, e eles comem tudo, e são organizados, né? De que forma que eles se organizam é que ninguém sabe, né? E só passa depois que derruba tudo mesmo. Então, Deus, na sua suprema e absoluta misericórdia, né, ele leva o homem, né, a entender a sua limitação, né? Porque se a gente fala aqui na Bíblia, né, o dia do Senhor está vindo, o dia do Senhor está vindo, o dia do Senhor vem como um ladrão, ele vai vir de repente e tal. Não será tão de repente para nós, né? Porque eventos apontam para o dia do Senhor, né? Então, ainda que eu não acredite, né, que todos os seus dias estão escritos, eu acredito que Deus conhece o futuro, mas não acredito que ele esteja determinado, entendeu? No sentido de estar determinado. Deus pode saber, mas foram escolhas que você fez no seu dia a dia, não foi ele que determinou que teria sido escrito daquele jeito. Uma falta de você saber algo que pode acontecer com uma certa antecedência não quer dizer que você determinou que aquilo seria daquela forma, né? Então, você fala assim, você entrando num relacionamento, você está indo naquele lugar, isso vai dar ruim. Já tem a aparência do mal, você vai dar ruim. Não fui eu que determinei, você que continuou buscando aquele negócio, né? Então, as questões de Deus, assim, né? Elas são deterministas para algumas coisas, mas não para outras, né? E você sabe que a humanidade está caminhando para um determinado destino, porque Deus tem as suas profecias e ele já apontou alguns pilares, né, das coisas que haveriam de acontecer, né? Então, quando você está com o seu carro indo numa determinada direção, você vê as placas, você fala lá, Rio de Janeiro a 300 quilômetros, fala, pô, vou andar mais 300 quilômetros, vou chegar no Rio de Janeiro, né? Então, na história, tem algumas placas que indicam, né? A gente não sabe o dia e a hora, mas você sabe que está se aproximando, até porque o calendário ele vai para frente, ele não vai para trás. Então, quanto mais para frente nós vamos, mais próximo as coisas elas ficam. Então, se o dia do Senhor ele está próximo e ele virá de repente, e ele virá como se não espera, embora a gente tenha alguns sinais. Que dia que a gente vive hoje? Porque o dia do Senhor está para frente, né? Né? O dia que a gente vive hoje, né, o pessoal se fala a boca pequena, nós vivemos o tempo do homem. E hoje é o dia do homem, né? Então você vive conforme o seu pensamento, conforme você quer, conforme a sua vontade, você toma as suas decisões, você tem todo o seu livre-arbítrio. Deus, ele interfere de tempos em tempos da humanidade e ele fala assim, agora você exagerou aqui, você ultrapassou demais. Deixa eu te dar uma dica aqui, porque você se afastou demais, porque você está indo por um caminho que não é bom, né? Mas o Senhor Mas respondendo está a sua ali. pergunta, hoje nós vivemos dentro da aliança messiânica, né? Que era pior, Sim, no tempo da antes era graça, bem, né? Hoje nós né? estamos, Na lei era um pouco pior, né? Então, você está andando, mas está andando por misericórdia, né? Só que vai chegar o dia lá, que o dia vai ser mais determinante, que é o dia do Senhor, né? E aí ele vai falar assim, agora chega, é do meu jeito, vai ter aqui o tribunal, vai ter o julgamento, vamos ver como que vocês se prostraram, como que vocês fizeram, e ali você vai entrar na graça, na glória do Senhor. Então, o livro de Joel, né, você vê que ele traz primeiro, ele pega uma praga que aconteceu lá atrás, uma praga de gafanhotos, né, que destruiu lá a plantação, que destruiu o alimento. Ele não fala de pecado, né, o livro de Joel ele não fala a respeito do pecado do povo, ele fala que os gafanhotos vieram, e ali ele fala, compara isso com o futuro, fala, olha, avisa os seus filhos, avisa, né, os velhos, avisem aos netos, avisem aos filhos o que aconteceu aqui atrás, é uma figura do que vai acontecer lá na frente. Então ande em arrependimento, ande em novidade de vida, ande, né, através do que a palavra determina e tal. Ele dá essa direção, e o Senhor traz uma palavra dizendo que realmente no futuro virá um exército semelhante a esse dos gafanhotos aí, né? E que vai
invadir a terra, conforme você bem falou, e ele faz uma profecia, então, né? Que é a profecia do derramamento do Espírito Santo, que é o que aconteceu ali no livro de Apocalipse, conforme você leu ali a respeito de Pedro. E o importante citar Atos. aqui, né, que Pedro, quando ele, no livro de Atos, capítulo 2, que o Espírito Santo está derramado e liberado para todos nós, para toda a humanidade. Deus, ele abriu o leque ali, né? Da mesma forma que a salvação é para todas as pessoas, o Espírito Santo é para todas as pessoas. Então ele está disponível para todos aqueles que buscarem, para todos aqueles que o quiserem achar, para todos aqueles que se colocarem diante de Deus, né? Então as pessoas elas falam assim, poxa, eu vou ter que, o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, cada um chama de uma forma, né? Você precisa crer e buscar. Não tem nada, porque já foi determinado, né? O Senhor diz que seria derramado sobre toda a carne, né? Então, quando você é salvo, né? Alguns fazem esse comparativo. Você já recebe o Espírito Santo na sua vida, é automaticamente. Você recebe o Espírito Santo na sua vida. Agora, os dons do Espírito Santo, essa manifestação desses dons, é o que eles chamam de uma segunda oportunidade, uma segunda dose, né? É como se você fosse calibrado ali, você já estivesse salvo. A partir do momento que Pedro já andava com Cristo, ele já estava salvo. A partir do momento que Cristo estava andando com os seus discípulos ali, ele já estava salvo. Né? A partir do momento que no Velho Testamento as pessoas ofereciam aqueles sacrifícios e criam Yahvé e andavam segundo a sua palavra, eles também já estavam salvos. O selo do Espírito Santo é uma capacitação para que você possa fazer o serviço do Senhor de uma forma maior, mais capacitada e com os dons específicos ainda para te ajudar nessa jornada. E aí isso é o Senhor que dá, né? Deus é que dá o talento. Você pode até pedir, mas ele vai dar o que ele acha que você precisa para fazer a obra. Então é uma capacitação para esse exército de Deus, que são todas as pessoas lavadas e remidas do sangue de Jesus, para que ela possa fazer o trabalho do Senhor. É como se você estivesse sendo aparamentado para a guerra, entendeu? Como se você estivesse recebendo um plus aí para você poder fazer a obra do Senhor. Então, não tem nada a ver com você falar assim, eu preciso receber para ser salvo. Não, quando você aceita Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador, você já é salvo, né? O que você vai receber aqui é uma porção maior do Espírito, dons espirituais para fazer a obra dele e os que Deus quiser te conceder para que você possa andar aí de vitória em vitória. Então tinha pessoas que já eram convertidas. Aí elas perguntavam para Paulo, o que eu preciso fazer aqui para receber o Espírito de Deus? Ele falou, se vocês crerem, eu vou orar e cabe a Deus, ele vai derramar, né? Então, não é uma segunda etapa de conversão. Se você se converteu, se converteu. Não é um segundo momento, não é nada disso. E o que Deus te dá, ele não toma. Você pode até dar uma esfriada na fé, você pode até desanimar aqui ou ali, mas vai ficar exatamente no lugar que ele deixou ali. E quando você estiver bem e de volta, tá ali, porque ele deu, é dado, né? Ele deu, tá dado. Eu não dou algo pro meu filho e tiro de volta, entendeu? Se eu te dei, tá dado, é seu, né? Então, hoje nós vivemos aí, então, né, como diz esse dia do homem, nós erramos pra caramba, nós falhamos, nós desviamos da presença de Deus, e Deus, ele nos recompensa conforme o nosso comportamento, não tem a ver com ser bom ou ser ruim, tem a ver com a forma como você está andando. Então, você plantou, você colhe. Você errou, você vai pagar pela sua falha. Você só precisa assumir a responsabilidade pelo seu erro, cair em arrependimento, e ali você vai ser abençoado. Aonde é que entra a bondade, ou onde é que entra aí a misericórdia e tal? Quando o Senhor vê que você se arrependeu, né? Talvez a sua pena, né? Vamos dizer assim, a sua pena pela justiça de Deus era para você pagar ali 15 anos. Mas chegou no 8º ano, você entendeu que você errou, que você se arrependeu, aí o Senhor te deixa sair de liberdade antecipada, né? Fala assim, o Senhor, olha, não vou te deixar sofrendo esse tanto não, você já entendeu o que você tinha para entender, né? Então, aí o Senhor está sendo bom, né? Mas quando você fala assim, não, o Senhor, ele pesou aqui, e ele se irou, e ele se irritou com o homem, e ele mandou o exército lá para fritar todo mundo e tal. Você fala, não, aquilo é consequência de pecado. Deus não faria isso se você não houvesse atravessado. Você cometeu um crime e tem uma paga. Então, é a paga do seu pecado. A partir do momento que você se arrependeu,
a misericórdia de Deus entra e você a recebe e você vai ser transformado, né, pelo poder do Espírito Santo aí. Então, dentro do texto de Joel, né, que está sendo falado aí, esse final está muito. Você vê que é uma coisa profética, né? Então, quando o Senhor falou lá em Joel, isso só aconteceu depois, lá no ano 30 e tanto, né, da era cristã, né? Então, 200 anos, 260 anos, quase 300 anos depois, né? Então, olha como funciona a palavra da profecia aí, né? Então, da mesma forma que o Espírito Santo ele chegou e foi derramado, e até hoje, né, as pessoas têm dons espirituais e são batizadas com o Espírito Santo, se essa parte da profecia foi cumprida, por que nós vamos achar que as outras não serão? Né? Então, tem promessas do Senhor, e a gente vai ver no capítulo 3 aí, a respeito do julgamento, vai ver aí a respeito dos juízos, né? E vai ver a respeito da restauração também. Mas se essa parte foi cumprida, se a parte de Israel ser dominada por outros exércitos e o perreio que eles passaram lá no Velho Testamento e o perreio que eles já passaram aqui durante também o período do Novo Testamento, e se eles estão lá posicionados num país e eles estão colocados lá, por que a gente acha que o resto não vai acontecer, né? Então você vê que o estudo da palavra, ele te leva a aumentar a sua fé, ele te leva a conduzir você por um caminho apropriado, né? Então se Deus tem promessas para você, se Deus tem promessas para mim, ele vai cumprir, né? E a palavra de Deus, ela vem se confirmando. Então você pega lá os gafanhotos lá no Êxodo, você vê a semelhança, os gafanhotos lá em Joel, e você vê os exércitos que virão no futuro, parecendo esses gafanhotos aí, e tudo isso está prometido. Então, assim, a gente não sabe exatamente o quando, mas a gente sabe o que, né? O que vai estar aí acontecendo. E aí eu encerro aqui essa minha participação, muito feliz pela sua introdução, muito feliz aí pelos seus comentários, pelo seu ânimo. É bom ter você aqui com a gente e agradeço a oportunidade aí no nome de Jesus. Agora, uma coisa que o senhor falou aí que tem para quebrar a incredulidade, né? É justamente sobre essa questão também, porque assim, as profecias que a gente vê sendo realizadas, né? Como é que eu sei que as profecias não foram escritas depois que aconteceu, né? E aí, quando a gente começa a buscar, né, e olhar isso daí, a gente vê que até 1947, parece que as últimas evidências que eles 48, né? tinham do Antigo Testamento, ou tinham da palavra de Deus, era de 1000 anos, né, para cá, né? Mas foi encontrado no Mar Morto, né? E cientistas, né, arqueólogos, todos eles identificaram lá no Mar Os Morto manuscritos. os manuscritos, né? Então, tem cópias, né? E parece que talvez eles não sabem muito bem direito, mas provavelmente ali, talvez pelo exército romano, como Jerusalém, como o povo de Israel foi dominado por Roma, na época eles ficaram com medo dos romanos destruírem as escrituras e eles esconderam aquilo em cavernas. Então, em 1947 foi descoberta essas cavernas e dentro dessas cavernas tinha todo o Antigo Testamento, né? Dentro dela, ali dentro, foram encontradas e várias cópias dos livros. Então, tem e poucas cópias do livro de Gênesis, 50 cópias do livro de Êxodos. Então, eram lugares onde eles copiavam os livros, né, para serem guardados, né, distribuídos, enfim, né, um arsenal ali, né, da palavra que estava ali já. E é datado de 250 anos antes de Cristo, 250 a 150 anos antes de Cristo. Ou seja, você tem lá Isaías 53, né, prevendo, né, o Senhor vindo, né, tem aqui essas profecias de Joel, né, então como o senhor falou, isso aqui foi, né, cumprido, né, depois de Cristo, inclusive, né, então justamente, né, vem, né, o Senhor entregando, né, essas graças para nós, né, justamente para quebrar a incredulidade, né, de cada um de nós, né, para quem fala, rapaz, isso aqui é real, né, é real, né. Você pega, Glória por a Deus, né? exemplo, esses que você está falando são os manuscritos do Mar Morto, que o pessoal chama, que foram escritos pelos essênios, que habitavam naquela região. Algumas pessoas acham até que João Batista ele era essênio. E é uma história muito bacana de como eles conseguiram conquistar esses manuscritos, né? Porque uma coisa, imagina, uma coisa é alguém na Palestina jogar uma pedra lá, estava procurando uma cabra, bateu lá num vaso, aí ele entrou e viu aqueles manuscritos. O cara podia ter destruído tudo, uma brincadeira de criança, podia ter tocado fogo.
mas o Senhor, aprove ao Senhor que aqueles manuscritos, alguém disse que achou alguma coisa interessante, e o cara, claro que ele queria dinheiro, né? Levou para um museólogo lá, e o cara falou: Meu, você tá louco, isso aqui é importante demais. E eles compraram os manuscritos e tal, e alguns até se perderam, né? Porque aquela coisa de mostra. Mas só deles terem achado e ido para um museu e aquilo ter preservado e ter chegado, olha que coisa extraordinária, né? Então tem uma história muito bacana sobre essa história do manuscrito do Mar Morto aí, que quem puder pesquisar, né, é bem bacana, é bem milagroso isso ter chegado até nós, viu? Eu tava lendo esse dia aqui, mas parece que o rapaz estava ali buscando uma cabra, e Sim, aí sim. jogou uma pedra, e ele quebrou um Bateu num vaso, e aí vaso. ele escutou um Ah, barulho, e quando ele foi abrir, era um é museu, bem né? Era bacana. um museu, né? Era uma É caverna bem cheia de bacana. escrituras, né? E aqui ele fala, eu estava pesquisando esses dias, ele fala aqui, ó, todos os livros foram encontrados, né? Desde Gênesis até, né, Crônicas ali, ó. Se ele fala Miqueias aqui, é, mas aqui, ó, Eles demoraram, 39 cópias de para ser Salmos, traduzidos, 30 mas cópias de Deuteronômio, 21 cópias de Gênesis, né? eles Tem guardaram a muito, biblioteca inteira, né? o livro completo, exatamente. Guardaram, tem Miqueias tem fragmentos, vários fragmentos de Miqueias, vários fragmentos de Oséias também, né? Você tem, deixa eu ver aqui, tem Ruth, tem tudo aqui. Nossa, que bênção, né? Tem Glória a um Deus. livro que o camarada escreveu que você pega essa época aí, você estava ali na Segunda Guerra, né? Então, estava terminando a Segunda Guerra ali, ainda tinha alguns requisitos de batalha e tal, e eles encontraram esse manuscrito, e aí eles tinham que fazer esse transporte num meio de caos, né? Porque a Europa estava em caos, né? Então ele faz esse contraponto, e ele vai contando algumas coisas assim, ele vai linkando as duas situações, como levou, como transportou. É uma novela, é maravilhoso, mas é bem bacana. E sim, é cumprimento da palavra. O senhor diz até que os arqueólogos têm descoberto algumas construções aí do tempo de Davi, principalmente ali na Palestina mesmo. Essas guerras todas, essas bombas todas que estão caindo lá, está destruindo muita coisa, mas também está fazendo descobrir tantas outras, né? Então, não que eu sou a favor da guerra, pelo amor de Deus, nada disso. Mas eu só estou falando o que acontece, né? E então você vê que Deus, as pedras realmente clamam, né? As pedras elas testificam, né, do que a Bíblia já narra, então como sendo verdade. E só para já tinha finalizado, né? Mas só para acrescentar, o pessoal estava pesquisando. Se você pegar o dilúvio, você vai olhar o dilúvio da Bíblia e ele vai falar assim, meu, que dilúvio? Isso é uma novela, né? Aí um escritor que não é evangélico, que não é cristão, ele é cientista, né? Ele fala o seguinte: grande parte das culturas do mundo falam de um dilúvio universal, não necessariamente da Bíblia, mas se você pegar lá na Ásia, lá na China, tem um povo que fala do dilúvio. Se você pega aqui na América do Sul os indígenas, ele fala do dilúvio. Se você pega ali na Ásia, então tem o manuscrito de Gilgames, da Babilônia, que fala do dilúvio. Então, quando várias culturas em lugares tão distantes, eles falam de um mesmo assunto, ele fala, isso não é uma invenção, isso é uma lembrança. Então, só que com o decorrer do tempo, cada uma vai tomando, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, pessoas em locais diferentes, eles vão colocando ali algumas coisas que vão se misturando, né? E mais o ponto inicial, o ponto principal qual que é? Houve o dilúvio. É igual criação. Ele pode falar assim, olha, só fomos seres criados. E aí ele serve uma divindade porque ele acredita que foi aquela divindade que o criou. Mas você fala, então, nós somos criados. Não foi o acaso, né? Então, quando você vê tudo esse assunto repetido em várias culturas, não é uma invenção, é uma lembrança. Então, é bem bacana essa parte aí. Mas enfim, Amém. devolvo para vocês aí. Tomário, Eu Tomário tá digo querendo que falar aí. tudo que existe já existiu. Tudo que existe já existiu. E aí? Onde se descobrirá isso? Nada é Bom, a novo. Bíblia diz que nada é novo debaixo do Nada, céu, né?
Então, Nada é novo. Tudo que existe já existiu. Eu tô voltando lá em Eclesiastes, em que tudo é vaidade, vaidade e vaidade. Não é, seu Marco? A água vai pro mar, depois volta de novo. Tudo é né? ciclo das Vaidade. águas, né? Antes que o cientista, aliás, disseram que ele viu isso na Bíblia e depois ele colocou como uma lei, né? Todo rio corre pro mar e o mar não se enche, né? A grande verdade é que está escrito aqui, que ninguém, diante dele, tremerá a terra, como sempre tremeu, né? Abalar-se-á seus céus, o sol, a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E aí, como é que se explica que o buraco negro engole um planeta inteiro em segundos, uma existência? E aí? É muita coisa, meu querido. Meus irmãos, eu ouvi vocês, eu fiquei calado porque estou tossindo e ainda não estou 100%. Gostaria de saber quem foi que colocou aquele testemunho do carro de ontem. Não sei se assistiu, se você ouviu, Jurandir. Não, não vi. Não. Então você vê aí, entra no devocional nosso aí, tá aí, testemunho do carro, né, que Deus me deu. Eu estava relevendo novamente aquele testemunho, achei interessante. Coisas que aconteceram, né? Há 25 anos, 27 anos atrás. E eu falei com tanta intrepidez, né? Porque é algo que se passou na minha vida. A Ruth até comentou. A grande verdade, amados, é o que a Bíblia está nos relatando. Se nós andarmos conforme o Senhor determinou, se nós reconhecermos Ele em todos os nossos caminhos, e Ele é conosco. Agora, se nós nos afastarmos dele, se nós acharmos que podemos andar à deriva, fazer o que bem entende, nós vamos pagar o preço. Porque o Senhor nos tem como seu. O Senhor nos escolheu como povo dele. E quando você passa a conhecer a palavra dele, quando você passa a ter intimidade com ele, você precisa reconhecê-lo como seu. Não desvia não, porque o preço é alto a ser pago. Para quem iremos nós? Né? Então vamos ser compreensivos e estar sempre na direção do Senhor. Meu Pai, ouvir vocês, Não, dá vontade até de ficar conversando mais, porque tem muita coisa a ser revelada. Mas, não é aquele esse livro que fala para né? contar para as próximas gerações, né? Então, glória a Deus, Capítulo né, 1. por essa oportunidade que a gente tem aqui de ter essa oportunidade de receber aí esse maná do Senhor aí, né? Tanto testemunho aí né, do que vocês vivenciaram aí no Evangelho, né? E através de testemunhos que muitas outras pessoas possam, né, se desfrutar disso daí, né? Que sejam as nossas gerações e né, os nossos filhos, os nossos netos e nossos amigos, né? Nossos inimigos, né? Que as pessoas possam receber, ter a oportunidade de receber, né, esses testemunhos e serem tocados, né? Transformados, né? Como o senhor Jurandir aí traz aí, não, convertidos, né? Que quem encontra Jesus não consegue mais voltar pelo mesmo caminho, né? Então, né, que sejam Não. convertidos, né? Glória a Deus. É Amém. isso aí. Amém, Amém, amados. queridos. Só paz, então. Deus abençoe a todos. Eu tô aqui brava, mas tão brava que eu perdi um pedaço.
Eu Mas tá vi, gravado, não fica bravo não. Jonas vi, 4:4, viu, pra você, Ruth? Jonas 4:4, da hã? camisa do seu Jurandir lá. Jonas 4:4. Ah, E o Senhor Ah, diz, perdi essa é parte, razoável essa Fábio. sua ira, né? Tô brava, tô brava. O É meu cliente razoável mandou. essa sua ira. Pai eterno e soberano Deus, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos agradecer essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos reunidos na tua presença, Senhor amado, estudando aqui a tua palavra, nos regozijando, nos alegrando nos nossos corações. Que o Senhor possa visitar, ó Pai querido Santo Mário, visita aí na sua recuperação, que ela possa ser plena, meu Deus, e que logo o teu servo possa estar 100% aí em sua saúde. Visita, Senhor amado Fábio, Pai querido e santo, visita aí nesse sonho que ele teve, Pai, que ele possa ser abençoado também, que toda ação de Satanás caia por terra da vida do teu filho, no nome do teu amado Jesus, do teu filho Jesus, e que ele possa, Senhor amado, estar revestido com a tua couraça de justiça, meu Deus. Nós sabemos que quando o Senhor revela algo a nós, ó Pai, é para que nós possamos tomar posição. Então, no nome do teu filho Jesus, nós aqui estamos tomando posição diante de ti, Senhor amado, repreendendo toda ação de Satanás, ó Pai querido e santo. Flui o teu Espírito Santo na casa do teu filho, sobre a esposa dele, sobre os filhos dele, sobre suas posses, ó meu Deus, sobre ele mesmo. Pai, que o Senhor possa estar visitando a irmã Tamires, ó Pai querido, que não esteve aqui conosco nesse devocional no dia de hoje, mas flui sobre ela a tua bênção, ministra sobre ela, Pai querido e santo, segundo o teu amor, segundo a tua graça. Visita de igual forma todos os outros irmãos, ó Pai querido, que por alguma razão não puderam participar conosco. Que o Senhor possa, Senhor, avivar os corações, que eles possam ver, Senhor amado, as gravações e que possam, Senhor amado, enviar para aquelas pessoas, ó Pai querido, que são do seu ciclo de amizades e que necessitam de ouvir a tua palavra, pessoas que às vezes nós não alcançamos diretamente, ó Pai querido e santo, mas que o testemunho, Senhor amado, possa fazer diferença ali na vida deles. Visita a irmã Ruth em seu trabalho, Pai querido, abençoa a tua serva ali no que ela está realizando. Dai a ela, Senhor amado, tua bênção de prosperidade, tua bênção de abundância. Coloca sobre ela o desejo de cada vez mais de estudar a tua palavra e de reter, ó Pai, a capacidade de reter tudo quanto ela tem estudado. Se conosco, eu te peço, no nome do teu filho Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Dai-nos unidade, Senhor, mesmo nessa distância, e que nós tenhamos o ímpeto, o desejo de continuarmos estudando a tua palavra, porque elas são vidas, Senhor, para cada um de nós. Aumenta, Senhor, a nossa fé, eu te peço, Pai querido e santo. Aumenta, Senhor, a nossa disponibilidade para lermos as Sagradas Escrituras. Aumenta a nossa disponibilidade para falarmos, para pregarmos o Teu Evangelho, para cumprirmos com o Teu ID, Senhor. Se conosco, eu te peço. Dai-nos esse senso de responsabilidade. No nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus Eu peço, Pai, abençoe aí, também estender essa proteção Elma, sobre o meu irmão James também, Senhor. Proteja ele, proteja meu primo André, Senhor, que estavam nesse sonho comigo, Senhor. Proteja eles, Pai. Proteja a família deles, Pai. Derrame a graça sobre a vida deles, Pai. A sua proteção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente